todos amados e amadas. Com grande alegria que estamos aqui nessa noite, meus amados, para louvar ao Senhor Deus. Quem está disposto a louvar ao Senhor nessa noite? Amém? Então vamos louvá-lo, porque Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa honra, de toda a nossa exaltação. Amém? Tua
Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a
pode ser glória ao Senhor. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Pode se assentar. Vão se acomodando aí. Muito bom estar com vocês. E nesse encontro a gente poder louvar a Deus. Nesse encontro a gente poder rever um ao outro, né? Na semana aquela correria da vida, né? E domingo a gente dá uma pausa, né? Em toda a correria, para poder se encontrar, rever os irmãos da fé e poder refletir um pouco sobre o Evangelho, refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Porque o meu convite sempre vai ser esse, um convite para reflexão do Evangelho, um convite para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Porque a cada momento que você para, pensa, examina, algo novo você vai aprendendo, aplicando na sua vida, vivendo. E hoje não vai ser diferente. O meu convite é este, para reflexão na palavra de Deus. E nós vamos começar lendo um texto que está em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 17 ao versículo 21. E aqui a gente inicia a nossa reflexão sobre a graça de Deus em todos os tempos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 21. E diz assim: E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação, da vossa caminhada, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, que como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele, por Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Eu também vou ler, já de início, Hebreus capítulo 9, vai um pouquinho para frente. Hebreus capítulo 9, versículo 26 ao 28. Hebreus capítulo 9, versículo 26 ao versículo 28. Diz assim: De outra maneira, lhe fora necessário padecer por muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo,
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém, irmãos? Esses dois textos têm uma semelhança, que fala que Cristo ou foi conhecido, foi manifesto desde antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. É comum a gente ouvir uma expressão nos movimentos evangélicos que é a seguinte: de que nós estamos vivendo o tempo da graça. Quem já ouviu essa frase? É comum. Eu há 17 anos ouço isso. É normal de que nós estamos vivendo o tempo da graça. E dá a entender essa frase, essa expressão, dá a entender que antes da encarnação de Jesus não houvesse graça, era só juízo ou só justiça, como se o Deus do Antigo Testamento, o Deus que foi exposto no Antigo Testamento, não tivesse agido com graça. E isso porque a religião ou a religiosidade humana não consegue ver a graça de Deus nos atos de juízo divino. Um exemplo: o dilúvio. Muitos não conseguem enxergar a graça no juízo que Deus imputou sobre a terra no dilúvio. Um outro exemplo: muitos não conseguem enxergar a graça de Deus quando Deus imputou juízo a Sodoma e Gomorra. Não é só juízo, é só justiça, ali não teve graça. Todos os atos de Deus, Deus age sobre a graça, até nos atos de juízo ou de justiça, porque os juízos de Deus, ou as pessoas que sofreram ou que sofrem o juízo de Deus ou a justiça de Deus, nada mais é do que essas pessoas estão colhendo aquilo que elas plantaram. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7 e 9, diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne vai colher a corrupção, mas o que semeia no Espírito, e aqui se refere ao Espírito Santo, do Espírito vai colher a vida eterna. Ele completa o texto dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo vamos colher, se não houver desistido ou desfalecido. Então, quando Deus imputa um juízo, como o exemplo do dilúvio, nada mais foi do que a colheita daquilo que as pessoas naquele tempo, nada mais é do que a colheita do que as pessoas naquele tempo haviam plantado. Porque antes do dilúvio diz que se multiplicou a iniquidade, a maldade do pensamento das pessoas se multiplicou.
E Deus retirou do homem o seu espírito e se arrependeu. Então veio o processo do dilúvio. E por que eu digo um processo? Porque da decisão de Deus, ao imputar o juízo do dilúvio, até o dilúvio de fato acontecer, foram 100 anos de construção da arca. Então foi um processo. O mundo ainda teve 100 anos de oportunidade para se arrepender. Olha a graça de Deus, sempre dando uma chance, sempre dando uma segunda chance. Em Sodoma e Gomorra não foi diferente. Eles escolheram aquilo que, com os atos, com as atitudes, com a maneira de viver, eles tinham plantado. Sodoma e Gomorra. E ainda assim não houve graça, porque Abraão, sobrinho de Ló, que morava em Sodoma e Gomorra, intercedeu pelos moradores da cidade, dizendo: Deus, se houver tantos justos, por favor, Deus, poupe a cidade. E Deus respondia a Abraão: Abraão, vou poupar. Se tiver tantos justos, a cidade não vai sofrer. E foi aquela luta de intercessão, Abraão com Deus, e Deus se mostrando misericordioso. Só que é inevitável, como em Gálatas: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Se plantar na carne, vai colher a corrupção ou a morte eterna. Se plantar no Espírito, vai colher a vida eterna. Então, os atos de juízo de Deus nada mais é do que a colheita daquilo que as pessoas plantam. Um exemplo: o que é semear na carne? Lá em Gálatas também fala, Gálatas 5:9, no versículo 19 e 21. O que é semear na carne? Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Aí aqui diz assim: e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Aí aqui eu deixo até um exercício para você. Você viu que a lista é grande, né? E às vezes a palavra usada tem vários sinônimos, vários significados, você vai encaixando no texto. Então chega na sua casa, abre o Google ou o celular, não sei, procura no dicionário o significado de tudo isso e vai juntando com todo o contexto, para você chegar no que diz: e coisas semelhantes a essas. O leque é grande, as obras da carne. Então é fruto de reflexão, o conhecimento que você vai subtrair da palavra de Deus. Então, semeou na carne, porque tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. E o que semeia no Espírito? No Espírito de Deus. Lá em Gálatas também, já no versículo 22 do capítulo 5, fala do que seria semear no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quais são as obras do Espírito? O amor, bondade, domínio próprio. Foi daí que o Glauber mencionou uns tempos atrás, uns 2 domingos atrás, o domínio próprio. Semeou no Espírito, ou em coisas semelhantes a esta, vai colher a vida eterna. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai colher. Em todos os atos de Deus existe graça. Em todos os atos de Deus existe graça. Vou te dar alguns exemplos. Lá no princípio, em Gênesis capítulo 3, do versículo 21 ao 23, é um dos primeiros atos de Deus de agir com graça, ou de agir com um favor ao qual aquele que recebe não merece. Isso é graça. Um favor que recebemos de Deus imerecidamente. Adão e Eva, Deus criou, colocou no jardim do Éden e disse: olha, cuida de toda a minha criação, dá nome aos animais, cuida da terra. E Deus disse: olha, de todo fruto que a terra produzir e que é comestível, é para o deleite de vocês, é para a alegria de vocês. Comam, domine sobre toda a criação. Só que olha, daquela árvore, daquele fruto você não vai comer, o do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, começou com Eva o processo, foram seduzidos pela serpente, seduzidos a descumprir, a violar a única coisa que Deus tinha dado a eles como um mandamento: não vai comer daquele fruto. E veio a serpente seduzindo com palavras persuasivas e mostrando o fruto, e aquele olho vai enchendo, a boca vai salivando, né? Até que chega na consumação. Eva come do fruto, dá ao seu marido Adão, e ali eles violam um pedido de Deus. E ali a natureza do pecado vem sobre a vida do homem. A corrupção, a degeneração da alma, do espírito, do corpo, porque até então eles eram eternos. Para eles não existia o tempo, porque eles eram eternos com Deus. Só que no pecado vem a degeneração do corpo, da alma e do espírito. E Deus dá várias sentenças, né, ao homem e à mulher. E no final diz assim, Gênesis 3, 21 ao 23: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente, o Senhor Deus os lançou fora do jardim, para lavrar a terra que havia tomado. E fez Deus túnicas, e vestiu, cobriu a vergonha de Adão e de Eva. Aqui, um dos primeiros atos de graça de Deus, de favor imerecido ao homem. É a primeira tipificação de Jesus no Antigo Testamento. É a primeira figura
do animal sendo sacrificado, para que através do seu sacrifício a vergonha, o pecado fosse coberto aos olhos de Deus. E Deus fez túnicas e vestiu Adão e vestiu Eva. A primeira tipificação de Jesus. O animal sem culpa, sem nada a ver com a história, foi morto para cobrir a vergonha do homem. Que nós lemos no início em Hebreus e em Pedro, que nos tempos antigos ele foi conhecido através de muitas maneiras. E nos últimos dias, nos dias em que Deus encarnou na pessoa de Jesus, por amor de nós. Olha a graça de Deus no Antigo Testamento, Deus se manifestando, cobrindo a vergonha humana, uma tipificação, uma figura do que Ele faria na pessoa de Jesus Cristo, porque todo aquele que nele crer, todo aquele que em Jesus crer, não morrerá, mas viverá eternamente. Amém, Deus? Mais um exemplo da graça de Deus nos tempos antigos é a história da vida de José. José, filho de Jacó, 1:12, né? Filhos de Jacó. A história dele começa mais ou menos em Gênesis capítulo 37 e vai até o final de Gênesis. José é uma prova do que é viver a graça de Deus e do que é provar da graça de Deus. José até então era o 11º filho de Jacó, o mais novo. Benjamim veio depois que José foi para o Egito. 11º filho. E em José tinha algo diferente. Em José, Deus tinha um plano diferente, que com o tempo, cada fase ou cada etapa desse plano iria se cumprindo, até chegar ao que Deus queria de concreto para José. Porque o tempo ia revelar o que Deus iria fazer na vida de José. Que José teve um sonho. E qual era? Que ele estava na lavoura, tinha os seus feixes de trigo, dele e dos irmãos dele, e de que os feixes de trigo dos irmãos se prostravam diante do feixe de trigo dele, de José, que era uma representação de que de alguma forma, em um tempo futuro, os irmãos de José, a família de Jacó, estaria sujeita de alguma forma a José. E esse era o sonho. E isso irritou os irmãos de José, a tal ponto que os irmãos de José tinham inveja dele e da forma que o pai o tratava. E foi remoendo aquela inveja, aquele ódio, aquela contenda, até chegar a um nível mais alto dessa contenda, dessa inveja dos irmãos de José para com ele. Numa oportunidade, os irmãos de José tentam matar ele. Só que dos 10 irmãos, alguns ficaram com medo. Não vou lançar a mão sobre José para que o sangue dele não caia sobre nós. Então não vamos matar José, vamos fazer alguma outra coisa. Passava um mercador ali, vamos vender José como escravo. E José, naquele momento de contenda, de discórdia, de vingança dos irmãos dele para com ele, José, ele é vendido como um escravo a um mercador, que posteriormente o levou ao Egito. Até aqui,
tem a graça de Deus em José sendo vendido pelos seus irmãos. Como assim? Graça em comercializar alguém da própria família como escravo? Teve graça, sabe como? A graça de Deus, ela revela os desígnios do coração do homem. E naquele instante em que José foi vendido, foi revelado publicamente os desígnios do coração dos irmãos dele. Ali, José soube quem era quem era cada um dos irmãos dele. Naquele ato de covardia, que era 10 contra 1, naquele ato de violência ao vendê-lo como escravo, ali teve graça, porque foi revelado quem era cada um dos irmãos dele e quais eram os desígnios do coração de cada um deles. Porque tem um texto que diz assim, que a palavra de Deus, ela é mais cortante, ela é afiada, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, da medula e revela os desígnios do coração. Ali teve graça. A graça de Deus se manifesta quando é revelado a nós o caráter real de cada pessoa. Ali teve graça. E José foi vendido, levado ao Egito. Lá, escravo. E escravo é escravo, irmãos. É chicote, é trabalho duro. A coisa é feia, deve ser feia. E ele foi lá por muitos anos assim. Até que, ao decorrer do tempo, por José se manter fiel a Deus, fiel à vontade de Deus, fiel àquilo que ele tinha no coração dele para com Deus, Deus foi honrando José. E mesmo sendo escravo, ele foi prosperando na casa do seu senhor Potifar, até que ao decorrer de alguns anos ele se tornou o governante da casa de Potifar. E Potifar confiava nele, delegou a autoridade para José decidir sobre todos os assuntos da casa, porque Potifar via que em José tudo o que ele fazia prosperava. E Potifar só falou uma coisa: José, uma coisa você não vai fazer, sobre uma coisa você não manda na minha casa, é sobre a minha mulher. Ela, você não rela não, porque ela é minha mulher. Só que a mulher de Potifar era assanhada, gostava de fazer coisa errada. E num momento, porque ela foi se sentindo atraída por José, porque como pode um escravo prosperar tanto na terra do Egito? Como pode um escravo enriquecer tanto os bens do meu marido, multiplicar tanto os bens do meu marido? E ela foi, igual o processo de sedução de Adão e Eva, foi olhando, o olho foi enchendo, a boca salivando, até que um dia José foi assediado pela mulher de Potifar. E a coisa parece que foi tão intensa que José, temendo a Deus no seu coração, ele sai correndo e deixa a roupa para trás. Ou seja, José, para não se deitar com a mulher de Potifar, ele sai pelado, nu, com a mão no bolso. Sai correndo, pelado. E está escrito, é só você ler.
e sai correndo pelado, no desespero. Meu Deus, não posso cometer algo contra você e muito menos contra o meu Deus, se eu me deitar com você, com uma mulher que não é minha, com a mulher que é do meu patrão. E saiu correndo. E até nisso, em José sair correndo para não pecar contra Deus, até nisso teve graça. Como assim, pastor? Como assim, irmão? Teve graça? Sim, irmãos. José foi a prova de que num mundo corrupto como era o Egito, num mundo onde se existia muitos deuses a serem adorados, como no Egito, José provou que em um mundo onde ele era um estrangeiro, porque José não pertencia ao Egito, ainda que estava lá e prosperando, indo bem, mesmo como escravo, José mostrou uma coisa, que ainda no mundo em que não se fala do único e verdadeiro Deus, ainda que a corrupção é grande, é possível fazer a vontade de Deus. Não é muito diferente, irmãos. Hoje a coisa é feia, não é? Hoje a coisa é feia. Tudo tem corrupção. Tudo tem corrupção. Tudo. José não é diferente de nós. Porque nós somos estrangeiros nessa terra. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Você está aqui, mas você não é daqui. Nós somos peregrinos, forasteiros, porque a nossa verdadeira cidade é a que Jesus disse: eu vou para o Pai nos preparar morada. A nossa casa, a nossa morada definitiva é a eternidade com Deus. E se você permitir, se você quiser, enquanto você viver neste mundo, você vai viver a graça de Deus. A graça de Deus. José saiu correndo, fugindo, e ainda se deu mal, coitado, porque a mulher de Potifar estava com a roupa dele, chegou no marido e falou: marido, ó, como ela não foi rejeitada, né? Ali o ânimo dela deve ter ficado: como pode um escravo me rejeitar? Fui rejeitada por um escravo. A raiva foi grande. E o que ela fez? Estava com a roupa de José, falou: Potifar, o seu empregado, esse escravo, me assediou, tentou deitar comigo. Aqui a roupa dele, aqui, ó, saiu correndo pelado. Eu me neguei a me deitar com ele. Olha a roupa dele aqui. E José nessa foi preso. E ficou preso durante um bom tempo. Só que quando se vive a graça de Deus, a graça de Deus é independente do lugar. Até na cadeia José foi prosperando. Ele se tornou o chefe dos presos e administrador da prisão. Pôs ordem na casa, no presídio. Pôs ordem lá. E nesse período que ele ficou lá, tudo foi muito bem no presídio, que José virou administrador dos presos. Que a graça de Deus é independente do lugar. A graça de Deus é na vida da pessoa, no coração da pessoa. Onde você for, a graça de Deus vai junto com você. E nessa ele revelou 2 sonhos, um do copeiro e um do padeiro, do cozinheiro, do faraó.
E os sonhos, José interpretou, falou o significado dos sonhos para ambos, e se cumpriu. E se passou mais um tempo, um foi morto e o outro voltou para o cargo antigo diante do rei. Olha a graça de Deus preparando o caminho das coisas. Enfim, passou-se o tempo e Faraó teve um sonho, dois sonhos, né? Um com o mesmo significado do outro. E esse sonho atormentava Faraó, e nenhum dos magos do Egito conseguia trazer o significado, trazer a interpretação daqueles sonhos. E qual era o sonho? 7 vacas gordas, bonitas, pastos bonitos, e aquelas 7 vacas comendo e se alimentando, se fartando. E depois vinham 7 vacas magras, feias, horrendas, e comia, devorava as 7 vacas gordas. O outro sonho era das espigas de milho, 7 espigas de milho bonita, formosa, olha, um bom curau, né? Uma boa polenta, uma boa pamonha, 7 espigas lindas, e depois vinham 7 espigas feias, horrendas, que devorava as espigas bonitas e formosas e boas. Faraó, mas o que isso quer dizer? E os magos batendo cabeça lá também não sabiam o significado. E aquele que servia ao rei, o copeiro do rei, que tinha ficado com José na prisão, que foi revelado o significado do sonho e foi restituído o cargo, falou ao Faraó: eu estava lá na prisão, e lá tem um rapaz que falou o significado do meu sonho, e o que ele falou aconteceu. Por isso eu estou aqui agora servindo você, servindo o Senhor, Faraó. Faraó não perdeu tempo, porque já tinha recorrido aos magos, já tinha recorrido aos sacerdotes da época. Chama esse rapaz e traz ele para mim. E chamaram José da cadeia à sala do trono. E Faraó conta os sonhos. E José usa termos. Fala: olha, Faraó, Deus, ele atribui a Deus, Deus me fará saber o que quer dizer. Deus vai nos dar a interpretação, o significado de tudo isso. E quer dizer o seguinte, Faraó: 7 vacas gordas e 7 espigas bonitas são 7 anos de muita fartura, muita prosperidade, que nunca antes o Egito viu. Vai ser 7 anos maravilhosos. E as 7 vacas magras e 7 espigas feias lá são 7 anos de muita fome e escassez que vai vir sobre toda a terra e sobre toda a terra do Egito. Então, Faraó, administra bem os 7 anos da vaca gorda, administra bem os 7 anos da prosperidade, porque tudo que você guardar, administrar, vai ser para suprir os anos de escassez, de miséria, de falta que vai vir sobre a terra, sobre toda a terra. Então Deus está avisando você, Faraó: administra bem, porque a coisa vai ficar feia daqui um pouco. E Faraó olhou, falou: e agora? Quem eu vou confiar o governo do Egito para administrar 7 anos de prosperidade, de tal forma que quando vir a fome, não sejamos pegos de surpresa ou vemos sofrer a miséria e a fome? Porque os sacerdotes e os magos não tiveram nem a capacidade de trazer o significado do sonho, quanto mais de me ajudar a administrar os 7 anos de bonança. Eu, Faraó, considerado um Deus,
também não tive acesso ao oculto para saber os significados, então eu também sou um palerma, não vou conseguir administrar. Aí ele olha para José, fala: José, já que você teve a inspiração do seu Deus, né, para trazer o significado desses sonhos, é você que vai administrar os 7 anos de bonança para suprir a terra do Egito nos 7 anos de fome. E ali Deus mostrou mais uma vez a graça. Um escravo vendido pelos irmãos por causa da inveja, um escravo preso injustamente, preso por se negar a fazer o que era mal e praticar o que era justo. Ali José, um homem de aflições injustas por causa da maldade daqueles que o cercavam, José, um escravo, se torna o governador do Egito. É graça. Se não for graça, me diz o que é. É graça de Deus na vida de um homem justo. E o propósito era muito maior, porque a fome viria sobre toda a terra. E havia um propósito em José se tornar o governador. Porque quando veio a fome, quando veio a miséria, a desgraça sobre toda a terra, quem veio procurar comida no Egito? Os irmãos de Jacó, os irmãos de José. E nessa visita dos irmãos, José percebeu e reconheceu os seus irmãos. E ali tem todo um processo até acontecer o reencontro, né? José engana os irmãos, colocando um objeto de valor na bolsa dos irmãos, e tem todo aquele processo. Mas depois de todo esse processo, esse vai e vem, né? De José provando os seus irmãos, José, ele se revela aos seus irmãos. José acolhe toda a família de seu pai, que na época o clã de Jacó tinha mais ou menos 70 pessoas, e acolhe toda a sua família no período de miséria e de fome, esquecendo a traição, esquecendo a injustiça, esquecendo todo o mal que os seus irmãos haviam feito com ele e com o pai dele, que sofria muito, imaginando a morte do seu filho. E José acolhe os seus irmãos e supre toda a sua família. E de José, dos 70 que entraram no Egito, depois de 400 anos, vira mais de 2 milhões de pessoas que Moisés tira do Egito. Graça de Deus, irmãos. Sabe como? A graça de Deus na vida de José, em perdoar aqueles que havia ofendido ele. Não foi a oração do Pai Nosso? Pai, me perdoa, assim como eu tenho perdoado os meus. É graça, irmãos. É graça. Ele perdoou os seus irmãos, acolheu no momento da aflição, e daí Deus cumpriu a promessa feita a Abraão, né? Que a descendência dele seria como a areia do mar e as estrelas dos céus. Não se poderia contar. Quando o povo saiu do Egito com Moisés, muita gente. É graça. A graça de Deus, em todos os atos de Deus existe graça. Ainda que eu não compreendo, ainda que você não compreende, agora, em algum momento da história da sua vida, você vai olhar para trás e falar: meu, tudo que eu vivi até agora é graça de Deus. É graça de Deus.
a graça de Deus em todos os tempos. Vou dar mais um exemplo. Dá para aguentar aí, irmãos? Amém? Vou dar mais um exemplo. Davi tem uma ambiguidade na vida de Davi, porque todo mundo só lembra de Davi o rei, né? Davi, aquele que foi ungido por Samuel, só a história bonita, né? Todo mundo conta de Davi. Mas Davi, irmãos, vou te falar, teve uma fase ruim, e bota ruim isso. Já como rei, já governando o povo, Davi estava numa fase de guerra contra outras nações, só que Davi ficou em casa, enquanto o povo estava lá batalhando, Davi estava em casa. Já está errado, né? Porque o rei está à frente, né? Mas ele ficou em casa, falou: essa batalha aí, eu não vou ficar em casa. Aí ele acorda, vai na varanda, olha ali, perto da região, e o que tem no lago? Betseba, mulher bonita, formosa, escultural. E Davi começa a olhar aquela mulher tomando banho no lago e fala: epa, o povo está na guerra, o marido dela está na guerra, eu estou sozinho em casa, só com meus servos. Davi cobiçou Betseba, mulher de Urias. E Davi é tão descarado que ele manda mensageiros para buscar a mulher. E uma vez que a mulher viesse até ele se deitou com ela. Ou seja, Davi adulterou. E passando os dias, né, as semanas, vem a notícia: Betseba está grávida. Aí Davi tremeu na base, falou: e agora? Além de eu adulterar, ainda vem um fruto, vem um bebê a caminho aí. E agora, como é que eu vou fazer para justificar tudo isso? Aí Davi é mais sacana ainda, porque vem Urias da guerra junto com o batalhão, e Davi fala para Urias: Urias, férias para você, não tem mais guerra para você, Urias, vai para sua casa, mata a saudade da sua mulher, mata a saudade da sua mulher, você deita para ela, fica à vontade, vai Urias, você está de férias, não precisa mais voltar para a guerra. Só que Urias, irmãos, é tão fiel ao reino, ao propósito do soldo dele, que ele fala assim: não, eu não vou para minha casa me deitar com a minha mulher, me alegrar, me festejar, enquanto os meus companheiros estão lá na guerra. E Urias dorme do lado de fora da casa dele. E Davi fica sabendo que Urias não se deitou com a mulher, porque o que Davi queria era: Urias se deita com a mulher, é ele que fez o filho, está tudo resolvido. E Davi insiste nessa história, e Urias, pé firme na integridade dele como soldado, não se deitou com a mulher, de jeito nenhum. E Davi fica no desespero: e agora, como que eu vou encobrir esse meu erro? E agora? Davi é o rei, Urias um súdito. Quem pode mais, irmãos? O rei. Então Davi chama o comandante do exército, fala: papo só entre nós aqui, se alguém ficar sabendo, a coisa fica feia para você. E chama o general e fala: na próxima vez que vocês forem para o campo de batalha, coloca Urias na frente do batalhão,
Quando estiver próximo o inimigo, todo o nosso exército vai recuar, deixando Urias sozinho no campo de batalha. Aí ele vai morrer. E Davi fez isso. Além de cometer o adultério, manda matar o marido da mulher. Coisa feia. Só que é o que a gente leu: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Daí em diante, durante um bom tempo, mas um bom tempo, Davi só viu desgraça na vida dele. O filho dele se deita com a irmã, ou seja, um irmão, né? Se deita com a irmã. Depois, um outro irmão revoltado com isso mata o que deitou com a irmã. Depois, outro revoltado com tudo isso toma o trono de Davi. Isso é uma síntese, né? Um resumo bem por cima. E daí em diante, só desgraça na vida de Davi por um bom tempo. E Davi sofreu, e não foi pouco, as consequências dos seus pecados. Salmos, muitos dos salmos que tem na Bíblia, foram lamentações, orações de Davi a Deus, ou cânticos que Davi fez a Deus. E dá para perceber, e lendo dá para perceber o sofrimento de Davi ao viver todas as consequências de seus atos. Davi vendo o seu filho matar o outro irmão, Davi vendo o seu filho se deitando com a irmã, Davi vendo o próprio filho tomando o seu trono, dividindo o reino. E Salmos é isso, Davi lamentando, chorando, implorando a Deus o seu perdão, implorando a Deus a misericórdia, implorando a Deus força para resistir todo aquele juízo que estava vindo sobre ele. E Davi alcançou a graça de Deus, e Deus o perdoou de tal forma, ele foi perdoado por Deus, que a promessa do Messias veio para que da descendência de Davi o Salvador Jesus nascesse. A graça de Deus, o perdão de Deus foi tanto sobre Davi, que posteriormente Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque no Novo Testamento, numa das cartas de João, está escrito assim: filhinhos, eu escrevo todas essas coisas para que vocês não pequem, não erreis. Mas se alguém pecar, se alguém errar, saiba de uma coisa, que nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo, que perdoa o nosso pecado. Davi viveu a graça de Deus, não sendo um rei, não sendo um homem de grande poder, de grandes conquistas. A graça de Deus na vida de Davi foi em receber o perdão de Deus de seus pecados, e ainda sendo um pecador, reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. A graça de Deus está em lavar o homem dos seus pecados, em cobrir o homem das suas vergonhas, e fazer o homem, não diante dos outros homens, um homem poderoso, mas fazer diante de Deus alguém salvo, perdoado, alguém que está com o nome escrito no livro da vida. Essa é a graça de Deus, em resgatar o homem de seus pecados e o fazê-lo pronto para a eternidade em nome do Senhor. É graça, é a graça de Deus. Em todos os atos de Deus há graça. Por isso fica um pouco confuso quando os movimentos religiosos falam assim:
de que nós estamos vivendo o tempo da graça. Adão e Eva viveu a graça, ter cobrido a sua vergonha com o sacrifício do animal. José viveu a graça, e a graça de Deus na vida de José foi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi viveu a graça, ou seja, Deus não resiste a um coração arrependido, Ele perdoa um coração arrependido. Mas muitos atribuem ao tempo da graça, e dá a entender isso, como um tempo que tudo pode. Pode tudo, é tempo da graça. Está liberado geral. Tem vários movimentos que fazem isso e falam a respeito disso. E nada vai acontecer. Olha o que Deus fez nesse tempo da graça com Ananias em Atos. Atos é o tempo da graça, já, irmãos? Segundo o entendimento, que é Novo Testamento. Jesus já morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Estou terminando. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Fala a história de Ananias e Safira. Comum naquela época, no início do processo da formação da comunidade da fé em Cristo, de que se vendiam as propriedades e o valor da venda dessas propriedades era dada ao pés dos apóstolos, para que fizesse a repartição entre eles, porque entre eles não havia nada em comum. Então dá a entender que a venda dessas propriedades era para suprir a necessidade de toda a comunidade da fé. Então veio Ananias e Safira, vendeu a casa, falou: agora eu vou dar lá para os apóstolos. Só que Ananias fala assim: eu não vou dar o valor total, eu vou pegar uma parte para mim, só que eu vou levar para os apóstolos e dizer que eu estou dando tudo, o valor integral. E ele faz isso. E Pedro, na inspiração do Espírito Santo, fala: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do valor da propriedade? Guardando não ficava para você? Não era seu? Vendida não estava no seu poder? Por que você formou no teu coração esse desígnio mal e mentiu ao Espírito Santo? Porque você não está mentindo para nós. E tendo Pedro falado essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. No tempo da graça, de alguma forma, se imputou um ato de juízo de Deus. Não porque a história aqui não é dinheiro, a história aqui é motivação, porque ele deu uma parte dizendo que era o valor completo. Se ele tivesse dado 0,1 centavo e dizendo: olha, eu estou dando isso, não teria problema. Agora ele deu 0,1 centavo, falando: olha, só tem isso, sendo que no bolso dele estava todo o resto. O problema não foi valores, porque Deus não precisa de dinheiro, quem precisa somos nós. O problema aqui foi a motivação do coração de Ananias. Por que você mentiu ao Espírito Santo? O dinheiro era seu, você podia fazer o que você quiser, Ananias. Era só falar a verdade. Não é o que nós sempre ouvimos? Deus só lida com a verdade. Deus não está ligando para a aparência.
A aparência para Deus não vale nada. A aparência serve lá no emprego. A aparência às vezes pode servir no meio de um grupo de pessoas. A aparência serve para pessoas, entre aspas. Mas para Deus, Deus só lida com a verdade, com a motivação do coração. E a motivação dele é errada. Ele caiu e expirou. Caiu, aí a interpretação pode ser infinita. Ele pode ter ouvido Pedro, dado as costas, tropeçou, bateu a cabeça, caiu, morreu. Ouvindo um mal súbito, morreu. Não sabe, mas se sabe ali que foi imputado na justiça, porque o desígnio do coração dele era mal, a mentira ao Espírito Santo. E um grande temor veio sobre todos que viram. Olha a graça de Deus. Para Ananias foi juízo, para quem viu foi graça, dizendo: opa, se eu estava pensando em fazer isso, agora eu não vou fazer mais. Gerou arrependimento. É graça. Todos os atos de Deus, a graça. Em todos os atos de Deus existe graça, e o princípio sempre é o mesmo: arrependimento. E aqui eu vou ler o último texto e nós vamos orar. O princípio sempre é o mesmo, para a graça de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 16 e versículo 18. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Aqui está relacionado à prática de fazer o bem ao próximo. Vinde então, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. O princípio sempre é o mesmo, para a graça de Deus: arrependimento. Que João Batista veio pregando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A graça de Deus em todos os tempos, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, Jesus, ainda antes da fundação do mundo, mas nesses últimos dias Ele veio, encarnou, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus e em breve virá buscar aqueles que o esperam. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a palavra de Deus.